Bom dia, irmãos e amigos. A paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 1, e vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 9. Quero lembrar a igreja que é pela terceira vez que nós estamos subindo, Deus tem nos colocado nesse púlpito para pregar esse mesmo versículo. Interessante é que o próprio Espírito tem me feito sentir que apesar de ser os mesmos escritos, que apesar de ser a mesma e única palavra, sempre o Espírito tem alguma coisa a falar à igreja. Sempre. E por incrível que pareça, quando Deus coloca uma pessoa ouvindo 3 vezes, eu acredito que é da mesma forma que Ele quer dizer que Ele é santo, santo, santo. Que as ideias dele são perfeitas, perfeitas, perfeitas. E que as vontades dele vai se cumprir, se cumprir, se cumprir. Então que a igreja tenha temor, e aquele que está ouvindo pela primeira vez, é porque Deus te trouxe aqui para ouvir. E aquele que estiver ouvindo pela terceira, parabéns, parabéns. Deus tem muito a te falar. Eu vou ler a igreja de forma silenciosa e reverente, assentada como está. Ouvirá. Isaías capítulo 1, versículo 1 ao versículo 9. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvido, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais com rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoraram em vossa presença, e a terra se acha devastada como uma subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pempinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado algum sobrevivente, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Amém. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra exposta, e eis aqui este pregador, miserável pecador, necessitado do Senhor. Que o Senhor possa abençoar não só a mim, mas essa igreja que aqui se reúne hoje, meu Pai, para prestar serviço ao Senhor e para te glorificar. Nos ajude, Senhor, a entender da tua palavra. Não só entender, mas vivê-la, Senhor. Aonde quer que estejamos, da forma que estejamos, se conosco, Senhor, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, é um sermão, é o primeiro sermão de Isaías para alguns, para outros o segundo ou o terceiro, terceira vez que se prega Isaías 1, versículo 1 e 9, a 9. É um longo estudo que nós vamos percorrer, 66 capítulos. Mas esse livro vai alertar a igreja de que o pecado cometido por um dos seus membros, por um membro do corpo, traz dor e sofrimento a toda a igreja. Então nós temos que aprender a sermos responsáveis, porque
se o dedinho, se a ponta da unha do dedinho mindinho do corpo quebrar, provoca dor no corpo, em todo o corpo. Alguns podem questionar porque Deus insiste em pregar a palavra veterotestamentária, né? Por que não pregar só o Novo Testamento? O interessante é entender, irmãos, a Bíblia é uma só. Se nós retirarmos qualquer versículo da Bíblia, ela fica manca. Lá na frente, isso vai se transformar em heresia para a igreja e perdição para muitos dos irmãos e sofrimento desnecessário a muitos irmãos. Por que Cristo insiste na pregação de toda a sua palavra? Lá em Timóteo nós vemos que para a educação na justiça, para o ensino, para a repreensão, para a correção, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, irmãos, eu conclamo a igreja a entender que, por palavra de Deus, por Bíblia Sagrada, inclui-se os 66 livros canônicos, sendo 39 do Velho Testamento e 27 do Novo. Então, não caia em ciladas aonde alguém pode chegar ao seu ouvido, não, o Velho Testamento já passou, isso não existe, isso aí é coisa lá daquele contexto. Mentira, mentira. Quando Cristo veio ao mundo, ele trouxe luz total sobre o que em parte já tinha sido dado. E agora ele nos dá o conhecimento, a sua igreja contemporânea, a igreja do século XXI, de todo o conhecimento que ele trouxe àqueles que ele ama e àqueles que ele chamou para ser resgatados. E é nesse contexto, sobre essa autoridade da palavra de Deus, que Cristo transmite essa autoridade à sua igreja, que é composta, irmãos, a igreja é composta pelos eleitos de todas as raças. Então não há que se falar que eu tenho aversão pelo negro, pelo índio, pelo branco. Todas as raças, eleitos de todas as raças. Eleitos de todas as nações. Esse Deus maravilhoso, esse Deus estabeleceu essa igreja, cada um de nós, como sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva dele. Irmãos, quando vocês estiverem em casa, no trabalho, conversando com um amigo, lembre-se, eu sou exclusivo de Deus. Isso é bênção. Como é que um ser tão poderoso, tão altíssimo, tão justo, que por causa desse fio do meu cabelo, num estalo de dedo pode resolver me destruir? Me ama e me chama de propriedade exclusiva dele. Então nós, como igreja do Senhor, que estamos aqui reunidos, temos que conhecer toda a palavra, porque ela é a maravilhosa luz que alerta o mundo para que se arrependa, porque o reino do Senhor está próximo. O reino do Senhor está próximo. Nós, da igreja do século XXI, nós temos que entender algumas coisas nós temos que compreender. Que Cristo está presente em toda a Escritura Sagrada, lá no Velho e no Novo Testamento. Que o povo de Deus será estabelecido em sabedoria, conhecimento, vida, apenas pela ação exclusiva do Espírito Santo. Aqueles que puderem ouvir, não é aqueles que querem ouvir, é aqueles que puderem ouvir o chamado do Senhor pela pregação da palavra, mesmo que esteja em lutas.
serão resgatados e salvos em Cristo. Aos que não for concedido ouvir. E vai existir pessoas que não será concedido a eles a ouvir. Então, se você está ouvindo aqui agora a palavra de Deus e não conseguir entender, dobre o seu joelho, ponha o seu rosto em terra e clame ao Senhor dos Exércitos que pelo Espírito te dê entendimento. Procure o seu pastor, procure os presbíteros da igreja, procure os diáconos, procure os oficiais e solicite ensino. Porque a palavra é boa para o ensinar. Aqueles, meus irmãos, que não for consentido ouvir os apelos da palavra de Deus, sabe como é que eles vão viver? Viverão em tempos de falsa paz, dirão paz, 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 alegria, alegria, alegria. Tudo falso, irmãos. Trazendo até inveja a um servo de Deus, a Asaf. Tudo fácil, tudo bonito. Vão falar de bonanças, porque certamente terão recursos, certamente serão ajudados pelo Estado, mas serão surpreendidos pela condenação quando for ceifada suas vidas ou no advento do grande dia do Senhor. Serão. Não é conto da carochinha. Eu vou repetir o que eu falei no último sermão. Se tudo isso for mentira, se tudo isso aqui não for verdade, eu, Vitor Andrade, confesso que serei reencarnado, virarei uma planta, virarei um bicho, virarei água, virarei qualquer coisa que qualquer religião, que qualquer vontade do homem de se ligar a Deus falar. Mas como é a verdade, e eu sei pelo meu Senhor e Salvador e pelo Espírito Santo que habita em mim, e tenho certeza que vocês também sabem disso, que estão aqui sentados, vocês vão, aquele que pensar diferente vai para o inferno. Não vai estar no mesmo lugar que essa igreja gloriosa de Cristo vai estar. Mas não vai. E se quiser viver no engano, vai viver porque não vai poder ouvir e não vai poder entender e vai estar se enganando o tempo todo vindo aqui. Mas tudo bem. É imperativo, então, reconhecer que só a totalidade das Escrituras nos leva ao conhecimento da verdadeira natureza de Deus. Então não fale você que você conhece a Deus, que você tem intimidade com Deus, se você não lê sobre Deus, se você não lê o que Deus deseja para nós, homens e mulheres, jovens e adultos, idosos, o que Deus nos mostra, o que Deus nos dá de conhecimento sobre Ele mesmo e sobre como Ele deseja que nós possamos viver. A igreja não só vai aprender a desejá-lo, mas vai aprender a servi-lo e a servi-lo com amor. Isso foi instruído aqui na quinta-feira passada pelo nosso pastor, que nos disse que no início é pesado, que no início é difícil, que no início é complicado sair da sua cama, mas que no final nós começamos, na hora que nós passamos um certo tempo com Deus, um certo tempo de nossa vida ouvindo da palavra de Deus, aprendendo da palavra de Deus, nós nos sentimos gratificados, nós falamos que Deus nos abençoe e temos alegria de estarmos presentes nos trabalhos que o Senhor nos chama a prestar. Então, apenas pela consolação das Escrituras, de toda a Escritura, é que podemos ter esperança. Meus irmãos, esperança nos braços do próprio homem, engano. E todas essas histórias, essas narrativas, histórias que aconteceram em contextos distantes de nós, nos mostra claramente que todas as vezes que o homem buscou o seu próprio braço e procurou fazer aquilo que não era da vontade do Senhor, mas que era da sua vontade, ele não se deu bem. Ele se encheu às vezes de riqueza, que lhe trouxe falsas alegrias, que lhe trouxe falsas esperanças, que lhe trouxe procedimentos pecaminosos, muitas vezes, e não se deu bem. Por fim, devemos entender que o Velho Testamento é sombra iluminada pelo Novo, que ao contrário da nação de Israel, meus irmãos, que nós vamos falar sobre ela agora, sobre Judá, sobre Jerusalém, como já falamos
sobre o reino do norte, em Amós, que ao contrário da nação de Israel, que lutava guerras sanguinárias contra invasores, vizinhos, devido à sua desobediência, nós, igreja contemporânea, lutamos contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais e principalmente contra o nosso maior inimigo, o nosso ego. Nosso maior inimigo, o nosso ego. Somos predestinados como igreja peregrina pelo sacrifício de Cristo a confiar, e o nosso trabalho, qual é o nosso trabalho? Descansar em Cristo. A igreja de Israel, ela pegava em armas, ela saía, ela tinha que confiar naquilo que estava vendo, exércitos enormes à sua frente, exércitos intransponíveis que vinham para admoestar, conforme Deus assim levantava. Nós vemos Cristo, nosso trabalho é ver Cristo e saber que Ele vê todo o mal e tudo que está ao nosso redor. E que Ele fala, descansa em mim, eu te dou o meu fardo que é leve, que é suave, e você descansa em mim, porque eu determinarei aos meus anjos que lute. Por isso que Deus fala que a nossa luta não é contra a carne, porque nós não precisamos mais sair e matar as pessoas. O ímpio é o nosso inimigo, o ímpio é o nosso alvo, o ímpio pode ser o eleito que foi escolhido por Deus, mas ainda está em sofrimento. Mas por isso que a palavra de Deus não fala, ame o seu inimigo, não ame só as pessoas da sua igreja, ame o seu inimigo, aquele que está na sua casa que ainda não conhece o Senhor Jesus. Ame-o ardentemente, ore por ele, convide-o a vir à igreja, trabalhe no coração dele, ame-o. Se ele for injusto com você, se ele te maltratar, ande mais uma milha com ele. Ande mais uma milha com ele. Isso Deus fala para a igreja, porque a igreja tem que ser misericordiosa. A igreja não é mais guerreira, como a igreja daqueles tempos que tinha que guerrear, e guerrear muitas vezes por causa do seu pecado. E quando clamavam a Deus, e quando buscavam a Deus, Deus a livrava, e Deus nos livra hoje. Deus nos livra de sermos soberbos, Deus nos livra de sermos autoritários, Deus nos vai trazendo a consciência. Não exija do seu irmão que ele mude do dia para a noite. Não exija isso de ninguém, porque nem você é assim. Ore por ele, aconselhe a ele, trabalhe com ele. Eu tenho feito isso na minha vida. Quantas vezes eu já bati como uma marreta no ferro, e aquele só ouviu o retinido daquele ferro. Mas a partir do momento que eu vi que é melhor conversar, eu tenho lutado, eu tenho pedido perdão quando levanto a minha voz com alguém. Eu tenho buscado a ser diferente, eu tenho buscado a ser uma pessoa mais mansa. E isso é fruto do Espírito. Isso é Deus que faz com a gente, porque nós somos assim, meus irmãos. Não pense você que você é diferente de mim nesse sentido. A nossa natureza, ela é pecaminosa, nós somos fracos. E o apóstolo Paulo nos diz que quando somos fracos, reconhecemos que somos fracos, e isso foi dado também na aula passada, não é, meu pastor? Aí que nós vamos ser ajudados, aí que nós vamos ser fortalecidos. Porque só quando reconhecemos que somos pecadores. Meus irmãos, quem que no mundo vai virar em sã consciência e vai falar, eu sou pecador? Ninguém, meus irmãos. É só os santos de Deus que têm esse reconhecimento. E quando declaram que são pecadores, estão falando para o Senhor, vem, eu estou aqui nu, despreparado, me ajude, me santifique, me transforme e me vista. Vem, Senhor. Irmãos, tenhamos plena certeza de que nós, como pecadores, ou qualquer pecador, está constantemente rebelado contra o Senhor. Não pode ouvir e nem entender a santa palavra de Deus. Não pode. Vamos ver o versículo de 1 a 4? Ouçam. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém.
nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi ao céu e dá ouvido à terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. O texto nos esclarece algumas coisas aqui, e é muito simples, ele é direto aqui para nos esclarecer. O texto nos diz que a visão foi dada a Isaías. Olha, visão de Isaías, filho de Amós. Esse Amós não é o profeta, viu, meus irmãos? É o pai de Isaías, que tinha o mesmo nome de Amós. E o do profeta era com S, e o do pai de Isaías é com Z. Mas, só para que vocês entendam que não era o profeta Amós. Então, o texto nos diz que a visão foi dada a Isaías, filho de Amós. Então, quando alguém vier falar, esse livro aí é conto da carochinha, não. A Bíblia responde ela mesma a todas as perguntas que lhe é feita. Esse texto é de vários Isaías. Onde está escrito isso na palavra de Deus? Aonde que eu acho isso na palavra de Deus? A palavra de Deus fala que essa visão toda que está aqui nesse livro, chamado livro de Isaías, foi dada a Isaías, filho de Amós. Outra situação. A palavra aqui também esclarece que ele teve essa visão, a visão que ele teve foi a respeito de Judá e de Jerusalém. O livro de Isaías é um livro interessante, ele vai no futuro, ele vem no passado, ele fala do presente, ele vai fazendo esse caminhar, essa idas e vindas, mas essa palavra foi dada a Judá e a Jerusalém, independente de falar coisas da igreja de hoje, independente de falar coisas da igreja que foi antes, que aconteceram antes com aquele povo, a retirada, a saída do Egito, etc, etc. Foi dada para Judá e Jerusalém. E Judá e Jerusalém é o povo que permaneceu na região que foi o quê? Leal à dinastia de Davi. Ficaram frequentando o templo, praticaram os cultos dentro do que tinha sido determinado pela lei. Isso aconteceu aproximadamente 2 séculos, essa divisão, né? Que houve entre o reino de Israel, o reino do norte e o reino do sul, 2 séculos antes que essa palavra de Isaías, antes que essa palavra foi dada. E também o texto nos diz o tempo em que foi dada essa visão, para que ninguém fique falando que foram em tempos diferentes, que foram em tempos do terceiro Isaías, que foi colhido no... O que se tem de gente inventando coisas sobre a palavra de Deus? E na hora que você pega a palavra de Deus, você vê que não é nada disso, que a própria palavra de Deus está te dando as coisas necessárias para você saber. Isso às vezes irrita o coração da gente, mas nós temos que ser misericordiosos. A igreja tem que ser misericordiosa. Então, essa palavra foi dada nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Está bem claro. Isso foi entre os anos 792 e 686 a.C. O profeta ministrou a palavra que lhe foi dada por Deus durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis que eram constantemente confrontados com situações de guerra, invasões, poder e medo. Estes fatos influenciavam esses reis, e levavam muitos desses reis a saírem do caminho do Senhor. Interessante, né, que isso acontece com a igreja de hoje. Só que não é mais invasão física. São tribulações que provocam em você temores, tremores e temor. E muitas vezes, você sabe o que você faz? Você vira e fala assim, não, eu vou me afastar da congregação dos santos porque eu vou fazer ali do meu jeito, que daquele jeito lá, eu estou indo lá, estou prestando culto ao Senhor e não está acontecendo nada. Olha, você está trocando Deus por alguma coisa que você quer, ou você está vindo porque lhe é prazeroso glorificar a Deus e servi-lo. E, meus irmãos, esses fatos que influenciavam esses reis a desviar do caminho do Senhor, sabe o que eles faziam?
Sabe qual que era a consequência deles? Conduzia o povo a um pecado de rebeldia e trazia a ira de Deus sobre a nação. Quando você, pai, quando você, pastor, quando você, presbítero, quando você, diácono, quando você, mãe, quando você, filho, quando você se desvia do Senhor, você traz a ira de Deus sobre a igreja, sobre sua casa, sobre sua vida. Para aqueles que são eleitos do Senhor, essa ira é amparada pela poderosa mão de Cristo, o sangue de Cristo vertido na cruz, e se transforma em disciplina. Cristo abranda, Cristo protege, Cristo rodeia com seu espírito. Se você é ímpio, Deus se cala e você acha que está tudo bem. Ele se cala porque Ele te entrega aos seus próprios desejos, às suas próprias concupisões, e você caminha desorientadamente para a morte. Para a morte. Essa palavra foi dada a Judá e a Jerusalém, porque apesar de frequentar a igreja, pastor, frequentava o templo de Salomão, apesar de fazerem os sacrifícios como eles eram requeridos, ela foi dada de forma diferente que foi dada ao povo do Reino do Norte. O povo do Reino do Norte, o que Deus fez? Deus pegou todo aquele povo e falou que ia sacudir numa peneira. E aqueles que não foram achados, a grande maioria que não foi achado em conformidade com a palavra, caiu no solo e foi destruído, foi dizimado, nunca mais voltaram. Significa que não houve solução para eles, mas a igreja dele, pequenininha, que estava no meio daquele povo pecador, ele sacudiu e nenhum filho, nenhum grão do trigo caiu no solo, foi preservado. E Deus os espalhou pela terra dos conquistadores. Sabe o que isso significa? Que se cumpriu um propósito de Deus. A igreja, apesar do sofrimento, e aquilo foi dito aqui no início, apesar do sofrimento, porque pecavam, a nação pecava, eles foram preservados. Está lá em Amós, em Amós capítulo 9, está escrito, mas a casa, os descendentes de Jacó, não os destruirei a todos, não destruirei a todos. É isso que Deus vai fazer com essa igreja, meus irmãos. Ele não vai destruir mais, Ele não vai separar, espalhar, mas a igreja agora não é mais construída por mãos de homens. Foi o Senhor, conforme está escrito em Jeremias, que fala que Deus iria fazer uma nova aliança conosco. Queria escrever no nosso coração, na nossa mente, quem nós somos. O Senhor se apresenta aqui, nesse primeiro versículo, e sabe o que Ele faz? Ele não chama homens, Ele chama sua criação. E sabe por que Ele chama sua criação? Ele coloca a criação como testemunha do julgamento que Ele vai fazer com Judá e com Jerusalém. Ele vira e fala que Ele pede a criação, Ele determina a criação, a natureza que ouça o que Ele tem a dizer. Porque agora o próprio Deus se apresenta ao profeta e diz ao profeta, ouvi, ó céus, e dá ouvido, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Vocês acham que alguém, quando sobe aqui, fala pela sua própria boca? Pois se falar, seja anátema. O próprio Deus se apresenta para falar diante dos olhares e ouvidos atentos da criação. Vocês pensam que a criação não ouve? Vocês pensam que a criação não geme? Pois a própria palavra de Deus fala que a criação geme na expectativa da redenção do homem. Deus, pelo Espírito, nos mostra o pecado, nos conclama ao arrependimento,
nos disciplina e nos admoesta a confiar somente nele. É isso que Deus fez com Israel, com o Reino do Norte. É isso que Deus está fazendo com Judá, está fazendo com Judá e está fazendo com Jerusalém. O Senhor declara que criou filhos e os engrandeceu, mas os filhos que no amor de Cristo foram estabelecidos por ele, pela rebeldia, estão revoltados contra o seu Criador. Nós estamos assim. Tem alguém aqui rebelde? Tem alguém aqui que não consegue reconhecer que é filho de Deus, que foi chamado por Deus, que foi criado por Deus, que Deus o estabeleceu, se vive, se anda, se cheira, se dorme, se bebe água, se come, é porque Deus assim desejou? Tem alguém aqui que não pensa assim? Então eu vou te dar uma notícia, você está revoltado contra o seu Senhor. Você está revoltado contra o seu Senhor. Os filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, desobedecem ao Criador devido à concupiscência dos seus olhos, que, atraídos pelos ardis do mundo, pecam e passam a ser manipulados por Satanás. Mudei isso aqui essa semana, porque eu ouvi aqui, na aula de quinta-feira, essa discussão. Quando nós perdemos as quintas-feiras, não estou falando que todos têm que vir, porque eu sei que muita gente trabalha, mas eu sei também que muita gente está em casa à toa, vendo televisão e vendo novela. Que nas quintas-feiras, quando estamos aqui, nós estamos aqui e aprendemos de Cristo Jesus. E isso nos ajuda até a mudar um sermão. Porque é Deus que nos fala, através de outras pessoas, que aquela visão não é tão boa quanto essa que Ele deu naquele dia, naquela hora, naquele momento. E nós temos que ser humildes o suficientes para entender e modificar. Deus criou filhos e os engrandeceu, mas os filhos que no amor de Cristo foram estabelecidos, pela rebelião, estão revoltados contra Deus. Os filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, repetindo, desobedecem ao Criador. Você quer saber se você é rebelde? É quando você não é surpreendido pelo pecado. Você vê um túnel escuro assim na sua frente, e você está debaixo da luz, e você caminha olhando para os lados, verificando se alguém está te vendo, o que você está fazendo, por que você está fazendo. É assim que acontece. E aí você entra num túnel escuro. Então é a concupiscência dos nossos olhos, é o ouvir coisas que não se deve ouvir, é ver coisas que não se deve ver. Você está vendo coisas que não se deve ver? Então pede ao Senhor para te livrar. Eu pedi e Deus me livrou. A minha esposa é testemunha disso. Então não pense que eu sou diferente de qualquer um aqui, porque eu estou aqui sobre o púlpito aqui. Sou pecador, miserável pecador, que sou redimido pela graça do Senhor e pelo ouvir da palavra de Deus, que a cada dia me transforma, dia após dia, com misericórdia e com tolerância com o meu pecado, em Cristo e por causa de Cristo. Continuando seu discurso, onde Deus fala, que os filhos estavam rebelados contra ele. Deus fala que, neste caso, quando os filhos se rebelam contra ele, esses filhos, eu não estou falando de ímpio, esses filhos são entregues às suas próprias vontades, para que debaixo das suas vontades, por algum tempo, sejam trabalhados pela dor, para que possam vir e declarar a sua vida ao Senhor dos Exércitos. Sabe o que esses filhos fazem? Esses filhos que se rebelam contra Deus? Eles fazem como num castelo. Eles criam uma muralha ao redor deles, e essa muralha os impede de ver a luz de Deus. E eles vivem naquele mundinho oco, moco, e alegres, felizes, isolados da congregação dos santos, separados da congregação dos santos, começam a vir invenções em suas mentes que não precisam mais da pregação da palavra no templo onde se reúne os santos, e assim continua a caminhar. Aos domingos, no santo sábado do Senhor,
se reúnem em suas casas e acham que ali são competentes ou capazes de receber as bênçãos de Deus, como se eles mesmos trouxessem essas bênçãos para eles. Lê do engano, é só aqui onde Deus autoriza o sacerdote, boca santa de Deus, a distribuir essas bênçãos, fortalecer o povo de Deus, alimentar o povo de Deus e levar o marido para casa sem problema, levar a esposa para casa sem problema, levar os filhos para casa sem problemas, não sem problemas que não vai ter tribulações, mas abençoados, admoestados, separados, preparados para viver uma vida na semana que vai entrar. Deus fala que o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono de sua manjedoura. Deus está falando aqui, sabe o que é, irmãos? Que os irracionais sabem de onde vem o seu socorro. Os seres irracionais sabem de onde vem o seu socorro. Os seres irracionais sabem de onde vem o seu alimento. Os seres irracionais sabem onde está o seu lugar de descanso. E os seres irracionais, ou a natureza, com expectativa, esperam a revelação do Filho de Deus quando do redentivo dia do Senhor. Mas o homem, a igreja, Israel, não tem conhecimento e o povo do Senhor não entende isso. Eu já contei uma historinha aqui, e foi uma verdade. No meu tempo de menino, eu dei um tubo de açúcar para uma égua, um cavalo, ao anoitecer, lá na cidade de Pitangui, na janela, a casa tinha porta para a rua, janelas na rua, direto na rua, essas cidades históricas são assim, e eu peguei um cubo de açúcar e dei para a égua lá na janela. Sabe o que aconteceu? 2 horas da manhã, ela estava lá, batendo na janela. Não adianta não, viu, gente? Toda vez que subo aqui para pregar a palavra de Deus, o Senhor me incomoda mesmo. Batendo lá na janela, batendo. Sabe o que ela queria? Alimento. O que Deus está falando aqui é isso. Que o irracional, ele sabe quem é o dono dele. Ele sabe quem cuida dele. Ele sabe onde ele vai dormir. Agora, o homem, Israel, aqui no caso, Judá e Jerusalém, a igreja do Senhor, muitas vezes, não consegue ver isso. Não consegue entender. E Deus está falando da igreja. Deus está falando da igreja. Deus não está falando de ímpios aqui. Deus está falando da igreja. Deus aqui está demonstrando que seres irracionais sabem de onde vem o seu socorro, seu alimento, onde está seu lugar de descanso, aguardam a expectativa da vinda do Senhor. E ele fala também que Israel não tem conhecimento e o povo do Senhor não entende. Acham que sabem tudo. E o profeta chama esta sabedoria de ignorância e falta de inteligência. E fala que a fé não reina sobre esses homens. Não conhecem o poder de Deus. Sabe o que eles passam a fazer quando isso acontece? Igreja é a igreja. Sofrem sozinhos, se isolam e sofrem sozinhos. Deixam os cultos, têm aversão em conversar, em congregar ou em contar seus problemas aos irmãos. Para eles, enganados, é isso. E é isso que acontecia com Judá. É isso que acontecia com Jerusalém. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebelião, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, não atadas, nem amolecidas com óleo. Isaías 4, 1, 4-6. Uma igreja passiva diante do pecado se rebela contra o Senhor e se torna incapaz de fazer diferença na vida e nos costumes de uma nação.
O povo de Deus não vivia e nem prestava culto ao Senhor como lhes era requerido pela palavra de Cristo. Gente, isso acontece hoje aqui, isso estava acontecendo lá, Deus estava advertindo a igreja, e isso acontece hoje aqui. Nós, presta atenção, nós, eu não estou falando vocês, nós, ao olharmos para nós e fizermos uma introspecção, nós vamos poder, com toda firmeza de caráter, falar que nós prestamos culto e vivemos uma vida como Deus requer de nós. Aí eu tenho certeza que alguém falar assim, mas eu sou pecador. Mas a palavra de Deus fala que Ele te dá e me dá todo o ferramental necessário para não pecar. Todo. Ah, mas não tem jeito, é a minha natureza. Mas a palavra de Deus fala que a nossa natureza está escravizada agora a Cristo Jesus. Que se nós errarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos livrar de toda injustiça. Isso não quer dizer que nós não vamos cair. Isso não quer dizer que nós não vamos errar. Isso quer dizer que a igreja, às vezes, de forma voluntária, resolve fazer as coisas do seu jeito. Israel estava fazendo isso. Tanto é que Deus fala, estou cansado. Não suporto mais o cheiro dos seus sacrifícios. Eu não quero sacrifício. Eu quero um coração quebrantado, um coração moído, um coração arrependido. É isso que eu quero de vocês. Ó povo meu, filhos meus. Jerusalém deveria ser luz que brilha e tempero das nações. Esse era o papel de Jerusalém e da tribo de Jacó. Mas não procediam assim. Como nação estava em pecado e carregada de iniquidades. Israel se afastou do Senhor e fez aliança com o mundo, se assemelhando às nações ímpias que lhes era fronteiriça. Você tem se afastado da igreja, dos santos, e fazendo alianças com o mundo, como Israel procurou muitas vezes o Egito, e o símbolo do Egito, na palavra do Senhor, é mundo. Você tem feito isso? Ou você tem confiado no seu pastor? Seu pastor não, confiado na palavra de Deus e ouvido os conselhos do seu pastor e visto que ele não foge da palavra? Você tem feito isso? É a mesma coisa que estava acontecendo com Israel. Se tornou igual às nações fronteiriças a ele. Israel aqui, entenda-se por todo, o reino do sul e o reino do norte. Não tinha mais diferença. Quantas igrejas estão assim? Você tem assistido televisão às vezes, pregação de algumas igrejas? Você tem ouvido crente virar e falar assim, não, isso aí ele pode fazer, porque não tem problema não. Ele vai sofrer um pouquinho, mas vai mudar lá na frente. E não admoesta o pecador? Se você tem fazido isso, você tem provocado dor ao corpo de Cristo. Apesar de escolhidos, desobedeciam a Deus, sendo considerados pelo Senhor como uma raça de malignos. Então, meus irmãos, quando nós estamos desobedecendo a Deus, sabe o que nós somos? Raça de malignos. Quando nós desobedecemos a Deus, nós somos raça de malignos. Isto é, líderes que não resplandeciam a luz de Deus, não se submetiam ao ensino da palavra e nem ensinavam e nem abençoavam as nações com quem conviviam. Você abençoa as pessoas com quem você convive? Você abençoa as casas as quais você frequenta? Você abençoa? Amém. Tornaram-se corruptores. Abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Distanciada de Cristo, a igreja blasfema contra o Espírito. E aí já não há mais solução para esse que blasfema contra o Espírito. Volta-se para uma vida de pecados e injustiça. A igreja de Cristo deve sempre submeter-se à palavra, não a homens. E devem agradecer a Deus por ter líderes que submetam à palavra e têm Cristo como cabeça. E a igreja tem que estar apta para o reino, já que tendo posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás e nem voltar à sua vida de pecado. Haja vista o imperioso dever de trabalhar com esmero
na seara do Senhor Jesus. Tirei essa passagem lá de Lucas 9, 62. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Tem uma música assim. Pois quem no arado põe a mão, trabalho perto e certo, tem serviço e profissão. Algumas das pessoas que aqui estão sentadas são profissionais que sabem que se tirar a mão do arado e olhar para trás, vai criar problemas para a vida de muita gente. Tem que estudar, tem que aprender, tem que ler, tem que praticar, tem que treinar, tem que se especializar, tem que conhecer mais. Isso acontece, isso é a mesma coisa, isso é a mesma coisa para a igreja de Deus. Tem que ler a palavra, pôr a mão no arado, é observar a palavra, viver a palavra. Toda a nação estava sendo contaminada, a mente estava adoecida, o coração estava enfermo e tomado por heresias. O corpo estava imundo, tomado por contusões, chagas inflamadas da planta do pé até a cabeça, uma e outras não espremidas, e nem atadas, nem amolecidas com óleo. Diante desse diagnóstico, usei essa palavra aí da medicina, viu, doutora? Diante desse diagnóstico, verifica-se que a enfermidade de Judá e de Jerusalém não tinha cura. Estava morta em seus delitos e pecados, contaminada pela desobediência. Estava gerando líderes pecadores que, por sua vez, influenciavam os seus filhos a serem replicadores de insolentes pecados contra o Senhor Deus de Israel. Está vendo, pais? Está vendo, mães? O que aconteceu com Israel lá? Quando nós estamos aprendendo aqui que a palavra veterotestamentária, ela abre os olhos à luz do Novo Testamento, para que nós possamos ver o que Cristo fazia lá. Quando Cristo levantava um povo contra um exército, contra uma horda de salteadores, e Deus ia à frente, significa a mesma coisa hoje quando somos assolados pelo pecado e Deus manda os seus anjos e vai à nossa frente e destrói o nosso inimigo. Sabe por quê? Para que os pais criem os filhos no caminho e não deixem os filhos a Deus, dará entre aspas, né? Deixem os filhos entregues ao mundo, para que o mundo os eduque. Estava morta em seus delitos e pecados, contaminado pela desobediência, estavam gerando pecadores que, por sua vez, influenciavam seus filhos a serem replicadores insolentes de pecados. Uma igreja em pecado é metaforicamente comparado com um corpo adoecido. Aqui, Deus está comparando Israel, Judá e Jerusalém a um corpo adoecido, cheio de feridas vivas. Sua vida espiritual se assemelha à de uma pessoa moída de pancada e ferida da cabeça aos pés. Deus não estava falando que os homens que estavam lá dentro de Israel estavam feridos da cabeça aos pés, que estavam cheios de feridas. Tem gente, nós vamos ver isso aí aqui hoje. Deus está falando que espiritualmente essas pessoas, Israel estava desse jeito. E quantas pessoas dentro da nossa igreja se encontram assim? Eu vou adiantar um pouco por causa do meu tempo, dos irmãos. Vocês já viram um mendigo na rua com umas feridas desse tamanho na perna, no braço, sentado pedindo esmola? Ele não tem a medicina? Ele não pode ir lá e procurar o remédio certo, procurar quem sabe cuidar daquela doença dele e tratar daquela doença? Mas o que ele prefere fazer? Ele prefere sentar na rua para ganhar uma miséria de trocado e ao invés de ir trabalhar, ao invés de fazer o que ele tinha que fazer. Ah, tadinho, coitadinho. Na realidade, tadinho, coitadinho, gente, significa desgraçado, viu? É sem graça de Deus mesmo. Então, vocês já viram isso? O cidadão senta lá na rua, põe um chapeuzinho ou põe uma latinha e todo mundo que passa dá o dinheirinho para ele. A igreja lá em Israel estava assim, Sião estava assim, Jerusalém, Sião estava assim. E Deus quer alertar a igreja hoje, contemporânea, nós estamos assim.
Nós estamos preferindo sentar na beira do caminho, receber migalhas de podridão, ao invés de buscarmos trabalho no Senhor, nas coisas do Senhor, ao invés de enfrentarmos as tribulações e caminharmos em direção ao alvo que é Cristo Jesus. Nós estamos assim. Nós não podemos estar assim por nós mesmos, mas eu tenho certeza que ao caminhar, se você for olhar para trás, vê quantas bênçãos Deus te deu. Quantas bênçãos, quantas são. E você vai ver que nunca te faltou nada, sabe por quê? Porque você está se esmerando a ser assim. Você tem percalços. Mas se por acaso cair e pensar que é o fim, Jesus te ergue e vai seguir junto a você. Essa igreja de Israel estava comparada a um mendigo que, cheio de ferida, prefere sentar em uma calçada e esmolar, ao invés de buscar a cura. E a cura é Cristo, meus irmãos. A cura é Cristo. Assim, egoisticamente, escolhe usufruir de recursos financeiros temporários a buscar a cura e trabalhar para fortalecer a si e o corpo de Cristo com quem vive. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura, os estranhos devoraram em vossa presença. E a terra se acha devastada como uma subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma, semelhante a Gomorra. A terra sem a palavra é devorada pelo maligno. Neste contexto, apenas a igreja de Cristo se mantém. No versículo 7 de Isaías, descreve a terra de Israel assolada e as cidades consumidas pelo fogo. O reino do sul, nos tempos do profeta, como já dissemos aqui, sofreu ataques devastadores de diversos inimigos. Uma das mais terríveis invasões que aconteceu antes da invasão babilônica foi a de Senaqueribe, rei assírio, que destruiu as cidades fortificadas. As cidades estavam destruídas, restava Jerusalém, que estava sitiada. A filha de Sião estava como choça na vinha. Sabe o que é choça na vinha? É um lugar temporário, prestes a ser destruído ou desmontado, que serve para os trabalhos, para os catadores de uva, e logo que acabavam o serviço nesse lugar, ela é retirada. Frágil, de fácil construção e de fácil destruição. Israel estava enfraquecida, com poucos moradores, um exército muito pequeno. A filha de Sião estava como choça na vinha. Diante da situação tão desastrosa, o profeta declara que o Senhor dos Exércitos, se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado alguns sobreviventes, Judá deixaria de existir e já seria tornado como Sodoma e Gomorra, e semelhante a Gomorra. Meus irmãos, nós somos milhares de milhares. A palavra nos diz, né, pastor, que quando o Senhor Jesus voltar, vai se apresentar diante dele milhares de milhares da igreja. Mas da igreja de todos os tempos. Mas nós somos poucos. Nós não moramos em choças. Coisas falíveis, fácil de destruir. Nós somos a igreja de Cristo. E a porta do inferno não se estabelecerá contra nós. Eu arrepio quando eu falo isso. O Senhor é o dono de todas essas coisas, o Senhor Jesus. É o Cristo. O Senhor é que faz levantar, o Senhor é que faz descer a cova. O Senhor é que nos livra da doença, o Senhor é que nos dá essa percepção de responsabilidade que nós temos que ter. É o Senhor que dá inteligência aos profissionais da saúde, aos cientistas, para desenvolverem tudo o que tem que ser desenvolvido, porque lá em Gênesis, Deus virou para o homem e falou: dominai sobre a terra. Dominai sobre a terra. Judá, a herança bendita de Israel, tipificação da igreja, será preservada. A igreja de Cristo será preservada, como Judá foi preservada. Judá foi preservada, porque dele vinha o Altíssimo. Da tribo de Davi viria Cristo.
E no Velho Testamento, quando esses homens piedosos, esses homens que servem ao Senhor, olham para frente, olham para o futuro, eles veem a encarnação do Cristo. A igreja contemporânea do Senhor será preservada, porque nós olhamos o dia que o Senhor vai voltar em glória e ou nos levar por ocasião da nossa morte, ou nos resgatar. Vamos aplicar esse texto? Vamos aplicar. A igreja do Senhor deve obedecer ao Senhor e se afastar do mal e do que tem aparência de mal. A palavra de Deus nos diz que o pecador constrói um muro, que dia a dia vai separando sua vida do contato íntimo com Deus. O pecado adoece a igreja e leva todo o corpo de Cristo ao sofrimento. Você tem responsabilidade, Deus está te pedindo responsabilidade aqui. Você tem medo de ir onde tem uma muvucona, não tem? Cheio de gente? Você fala, eu sei que esse vírus existe, eu vou fazer o quê ali? E você não vai. Só se você for louco. Mas você não vai. Quando você chama alguém na sua casa, quando você convida nos dias de hoje alguém na sua casa, você tem uma convicção plena que aquela pessoa não está doente. E aquela pessoa que é responsável, se ela tiver com um titiquitinho de gripe, ela vai virar para você e falar assim, olha, hoje eu não vou na sua casa. Porque eu estou com um problema e eu sou o responsável. Não é verdade? É assim que a igreja de Cristo deve ser. Fugir do que é mal. Fugir do que tem aparência de mal. Senão você vai estar construindo um muro. A palavra de Deus, segunda aplicação, a palavra de Deus nos assegura que o nosso coração é tremendamente corrupto. Sendo assim, o homem natural e o mundo, na ausência do amor de Deus, que é Cristo Jesus, estarão constantemente rebelados contra o Senhor. Não podem ouvir, nem entender a santa palavra de Deus. Por graça e fé que não vem de homens, a igreja do Senhor, somente pelo Espírito, deve se esmerar em obedecer a Deus. Deus está falando aqui para nós que se nós não buscarmos o Senhor, nós não vamos obedecer. Irmãos, estou passando 3 minutos, vou passar só 8 minutos. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Esmerar, além de ser a leitura da palavra, é como você está vivendo dentro da sua casa, meu irmão. É como você está vivendo lá. Eu sei que nós somos pecadores, eu sei que às vezes nós passamos por situações difíceis, eu sei que às vezes somos injuriados ou injuriamos. Eu sei de tanta coisa, porque eu vivo o dia a dia de um homem normal. Tenho certeza que a minha esposa vive o dia a dia de uma mulher normal. É difícil, mas como que a palavra de Deus está te influenciando ali? Na hora que você peca, você pede perdão? Você se arrepende? E você que sofreu a agressão, você perdoa? Você realmente tira essa raiz de amargura do seu coração? Ou fica alimentando? Um lado e o outro fica alimentando coisas, alimentando, até separar. Até na hora que separar, um vai para a casa do outro xingar o outro, falar coisas terríveis que o outro fez. Então, isso não vem de você. Para que você tenha isso, para que você tenha esse fruto, você tem que adorar o Deus que vai te conceder o Espírito, que vai te dar longanimidade, fidelidade, e aí por diante. Vamos para a última aplicação. Uma igreja passiva diante do pecado é incapaz de fazer diferença na vida e nos costumes de uma nação. Ao concordar ou silenciar diante de injustiças e pecados, abrimos com as nossas próprias mãos a porta do inferno, para nós mesmos ou para quem está ao nosso redor. E abrimos ainda aqui na terra, para eleitos que serão resgatados. Olha, para vocês terem uma ideia, quando nós não pregamos a palavra para alguém que não é convertido, nós estamos condenando essa pessoa a passar mais dias, falando do eleito, nós estamos condenando essa pessoa a passar mais dias. Israel, quando Deus chegou lá e admoestou, a vontade de Deus foi falar para Judá e para Sião, olha, eu vou tratar com vocês. Nós vamos ver aí para diante. Eu vou tratar com vocês. Mas eu estou alertando para que não venha isso sobre vocês. Porque Judá, Jerusalém, foi colocada para ser a luz do mundo. A luz que brilha no alto. Para que todas as nações pudessem ver. E ela não foi assim. Ela foi retirada.
Era necessário que ela fosse retirada, porque viria a verdadeira luz do mundo, que é Cristo Jesus. Sendo nós templos feitos por mão de Deus e habitados pelo Espírito Santo, não devemos temer as reações do mundo, e mesmo diante da morte, pregar a palavra de Deus e pagar o preço que foi requisitado. Irmãos, o campo está florido. O campo está florido. O pastor fala assim, fogo puro, né? Não é heavy. Mas sabe o que é? Eu, o Ricardo, o pastor, e a igreja, os oficiais da igreja, e os diáconos, nós estamos envolvidos numa coisa que parece impossível. E o Ricardo me falou um dia desse, falou assim, a coisa tem que beirar a tentação, mas não ser. E beirar o atrevimento, mas não ser. Mas é plantar igreja. Eu escolhi uma equipe, escolhi algumas famílias aqui para trabalhar comigo, que não podia escolher todas. O número é reduzido. Porque a primeira coisa que eu quero fazer é orar com eles. Porque é debaixo de oração que nós vamos vencer. Concluindo, a igreja do Senhor por Cristo Jesus prevalecerá, porque poder algum na terra ou nos céus poderá impedi-la de pregar a palavra viva que é de Cristo Jesus. Foi o que aconteceu lá em Israel, lá em Judá, lá em Jerusalém. Lá, ela não seria destruída. Nós vamos ver mais adiante, ela seria retirada, levada para a Babilônia, que nós vamos ver mais adiante, e depois ela seria trazida novamente. Ela seria trazida para que se cumprisse o que Deus falou dela. Ela fosse preservada e desse povo preservado viesse Cristo Jesus. É maravilhoso quando vemos a diferença de Deus, quando Ele trata com a sua igreja e quando Ele trata com o mundo. Com o mundo, Ele destrói, não destruir no sentido de não ter um castigo eterno posteriormente, mas destruir no sentido de não existir nada mais sobre eles. O corpo jaz na terra, o espírito se apresenta a Deus condenado para viver uma maldição eterna. Com a igreja de Deus, não. A igreja de Deus, ela sofre, ela caminha, ela persiste, ela anda. Deus a tira de um lugar, ela suporta sofrimentos, porque pessoas estão pecando, porque Deus assim determinou, mas Deus também dá a ela a força para suportar e ela caminha. E quando ela voltar para o lugar de onde ela foi tirada, quando ela estiver presente, mesmo que ela saia, ela vai olhar e vai ver num dia celestial, Cristo voltar e resgatá-la. Assim fiquemos atentos, irmãos, pois quando essas angústias que acabamos de falar, essas tribulações, o que aconteceu com Israel, quando Deus o tirou de lá, no caso Judá e Jerusalém, quando Deus destruiu o templo, que nós vamos ver no decorrer dessas pregações, quando essas coisas todas, quando essas angústias todas assolar você, na sua casa, no seu casamento, na sua vida individual, no seu modo de agir, pense que todas essas coisas te sobrevieram, mas se voltares para o Senhor, teu Deus, e lhes atenderem a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. A ti foi mostrado grandes prodígios produzidos na história da igreja, até os dias de hoje, para que soubesses que o Senhor é Deus e não há nenhum senão Ele. Deus nos abençoe. Palavra com o pastor Giovanni.